A guerra no Oriente Médio também já está afetando o saneamento. Aqui no Brasil, um setor que vive uma escassez de ácido fluosilícico. Ele é usado como um processo de adição do flúor no tratamento da água. É assunto para Jennifer Ribeiro, nossa analista de infraestrutura, que deve ter treinado aí uns 20 minutos para falar o nome desse ácido direitinho. Por favor, Jennifer, qual que é o resultado? Quer dizer que tratamento de água está ficando mais caro aqui no Brasil ou pode até ser ameaçado por conta da guerra? Boa tarde, Gabriel. Sim, eu fiquei muito tempo treinando, fluosilícico, foi difícil, mas eu consegui. Mas vamos lá. A gente vê justamente essa nova consequência aí para o saneamento. A gente tem falado muito sobre petróleo, mas agora a consequência da guerra também chegou ao saneamento com a falta do ácido fluosilícico, que é usado justamente como você explicou, para uma adição no flúor da água, que aqui no Brasil é obrigatório desde os anos 70. A gente tem muito tempo, inclusive, é uma política pública consolidada e o Ministério da Saúde e a OMS entendem que a adição de flúor na água, ela pode reduzir em até 65% a incidência de cáries na população. É bem maior, inclusive, em crianças do que em pessoas adultas, né? Do dente de leite, ele acaba sendo um pouco mais efetivo. Mas, justamente a guerra acabou fazendo com que essa política pública consolidada há mais de 60 anos aqui no Brasil tivesse esse revés e esse problema. Aqui, as empresas de saneamento estão pedindo 90 dias de suspensão dessa adição de flúor na água para eles poderem fazer uma cadeia de exportação desse ácido fluosilícico. Por que eles estão pedindo esse tempo? Porque antigamente esse ácido ele era conseguido no mercado nacional. O mercado nacional ele abastecia por meio de fertilizante, porque esse ácido ele é conseguido como um subproduto dos fertilizantes e com a guerra também a gente teve uma paralisação no mercado de fertilizante, ou seja, a gente está vendo aí uma consequência atrás da outra que acabou chegando no saneamento. Essas empresas elas não falaram ainda com o Ministério da Saúde, elas estão pedindo essa paralisação, mas ainda não conseguiram uma agenda com o Ministério da Saúde. E no final das contas, eles pedem esses 90 dias para poderem estruturar. E por que eles precisam de 90 dias? Inclusive, é porque esse ácido ele é corrosivo, existe uma complicação e uma dificuldade na logística de exportação desse produto. E justamente por isso eles precisam entender os locais que podem fazer essa exportação e também, né, toda a questão logística, quais são as rotas viáveis para que esse ácido chegue aqui no Brasil absolutamente sem nenhum problema e íntegro para ser utilizado na nosso tratamento de água daqui do Brasil. E aí, justamente, é bom falar aqui que a falta de flúor na água, ela não afeta a potabilidade da água, a água não deixa de ser potável, mas afeta, querendo ou não, a saúde pública do Brasil, tendo em vista que é uma política pública de diminuição de cárie na população. Aqui a gente também pode falar um pouco sobre o fato de que as empresas de saneamento são as únicas que ainda têm ácido em estoque. Eu conversei hoje com a Abcon e eles me disseram que a Abcon é a Associação Brasileira de Concessionárias de Saneamento e elas me disseram que não tem mais para vender esse produto e esse insumo aqui no Brasil. Então, o único ácido ainda disponível no Brasil está no estoque dessas empresas de saneamento, tanto das públicas quanto das privadas, Gabriel. Sem expectativa para que esse problema seja resolvido, então, Jennifer, a gente depende de fatores externos. Sim, existe sim, porque é justamente isso. Existe a possibilidade de fazer essa exportação, só que ainda precisa ser montada uma estrutura para essa exportação, justamente por conta das complexidades desse transporte logístico. Jennifer Ribeiro, nossa analista de infraestrutura, obrigado pelo destaque. Até uma próxima. Bom trabalho a você.